Então nós vamos continuar aqui o estudo do Livro dos Médiuns. A gente está aqui no capítulo 22 da mediunidade nos animais. Vamos cada um ler um parágrafo que a gente já vai... Vamos começar aqui, ó. Explanarei hoje. A gente já comentou alguns parágrafos aí, mas a gente vai só reler e continua. Então, começa aí, Ana Paula, que a gente vai... Eu ia falar, Mariana não gosto muito de ler, senão que ela tem vergonha, tá? Tá, vocês sabem. Se não quiser, a gente passa. Vamos lá. Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos dele nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes, em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fortiori, deveis poder animar a matéria já animada, e particularmente pássaros. Pois bem, este no estado normal do espiritismo não é assim, não pode ser assim. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Deixa a Andrés continuar. Que é o médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com os seus semelhantes, com os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos, encarnados ou não? Será preciso que vô-lo repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo-ei ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós, espíritos desencarnados e encarnados, pormos-nos muito pronta e facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesma da individualidade deles. É uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que lhes suprimem toda refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns não falam aqui dos materialistas, negam alma aos animais. Outros, de boa mente, lhe atribuem uma igual, por assim dizer, à nossa. Por que hão de pretender deste modo confundir o perfectível com o imperfectível? Não convenceis-vos. O fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição fundamental de perfectibilidade o que constitui
constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecer, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Beleza, deixa eu só... um detalhe que ele falou aqui, quando falou assim da refratariedade, é que alguns têm mediunidade mais ostensiva e outros não, né? Aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva, quer dizer que é refratário. A matéria, qualquer conexão que tenha, é como se passasse direto pelo espírito, não tem aquela reflexão de ter aquela conexão, ele simplesmente passa. Mas por quê? Porque alguns, pelo órgão não ser tão desenvolvido, inchado, assim, vamos dizer assim, é como se tivesse um véu assim cobrindo, então não permite que se tenha tanta comunicação, que se tenha tantos fluidos. Aqueles que são médiums mais ostensivos já tem como se tivesse esse véu aberto, assim, né? Aí eles conseguem conectar, né? Refletir facilmente o pensamento dos espíritos. Continuando aqui, o cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram os respectivos ninhos, senão do mesmo modo que os seus pais o fizeram. O ninho de pardais de antes do dilúvio, como o ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a sua teia sempre do mesmo modo. Vai lá, Paula. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, haveis de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele... Só um minutinho, Andressa, vamos só arrumar isso aqui. Beleza, pode continuar. Que vos impele fatalmente para diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem precisavam compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivesse
estivessem sujeitos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Aqui ele está falando das raças materiais, né? Porque o princípio inteligente ele vai evoluindo, vai passando pelas fases, né? Da pedra, vegetal, animal, até chegar no estágio do ser humano. Então, por exemplo, o besouro. Um dia o besouro vai entrar em extinção, não vai existir mais. Mas o princípio inteligente que passou ali pelo besouro, agora ele pode estar lá em outra, né? Então, ele está falando que o besouro sempre vai ser um besouro, né? Mas aquele besouro, ele evoluiu. Quer dizer, existe a evolução, antes da fase humana, existe a evolução dos animais, das plantas, só que aquele espírito vai continuar sendo aquilo ali, né? Ele vai passar por aquilo ali e vai continuar evoluindo. O que ele está falando que vai extinguir é a questão material mesmo, né? Que tais como foram criados se conservaram e se conservarão no sentido material, né? Igual, por exemplo, existiam animais que já entraram em extinção, aqueles espíritos que animaram o corpo daqueles animais, ou aqueles princípios inteligentes, eles já estão em outra fase, já estão em outro lugar, né? Vai lá, Chico. Dizem os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam sim, mediunizam, não. Porquanto mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiuns, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que, precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. É uma pergunta, né? Para isso, precisamos de médiuns. É positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou seja consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece a seu mau grado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e de transportes. O nosso envoltório fluídico mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com um envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais nem na matéria bruta.
O senhor T disse, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido, numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso espírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, aniquilá-los íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Então, magnetizar o animal, até mesmo com relação ao passe, né? Tem muitos centros que dão passe nos animais, né? Mas como não há essa diferença fluídica, então se você dependendo do jeito que você der um passe no animal, que você está magnetizando ele pode até morrer, porque é um fluido muito mais sutil e muito superior ao estado atual do perispírito dele. Então, por isso que nos centros espíritas não tem. Muitas vezes tem centros espíritas que deixam o animal entrar, passear ali e tal, né? Às vezes ela até entra na câmara de paz e tal. Mas normalmente não deixa, né, o animal entrar e tomar o passe, por causa que há essa diferença aí, nessa questão da magnetização. Então é até perigoso. Por exemplo, o Chico lá na Casa da Prece, ele não dava passe animal, né? Ele tinha muito carinho com os animais, abraçava, beijava, fazia carinho, mas ele não dava passe animal, né? Agora, teve uma situação em específica que o animal estava doente e aí mas é diferente que ele não deu um passe, né? Ele fez uma oração pelo animal e aí provavelmente os benfeitores fizeram uma operação específica para o animal sobreviver naquela situação que ele estava tendo. Eu não lembro agora direito exatamente como é que é o caso envolvendo o animal, mas como a gente não tem a gente é só um instrumento, né? A gente não tem essa condição de entender, né, esses processos fluídicos, se a gente tentar dar um passo no animal, provavelmente, né, pode ter um risco muito grande. Agora é Ana Paula? Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas paixões aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão de pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Andrés? Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo o menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? Não.
Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Então, quer dizer, é um trabalho de encarnados fazendo com que o animal possa, pela repetição, aprender alguma coisa, né? É um trabalho de, que a gente falou da outra vez, de reflexo condicionado. Então, porque o animal ainda não tem a razão, né? Ele não tem consciência de si mesmo, noção da existência de Deus, ele não consegue se exprimir com uma linguagem, escrever, né? Falar, ter essa comunicação que a gente tem. Então, um animal não consegue educar um outro animal, né, para ele aprender coisas novas, né? Um animal vai sempre fazer aquilo que ele faz, se ele tiver por conta dele, né? Agora, os seres que já alcançaram a humanidade, eles conseguem desenvolver ao longo do tempo. Ele nunca vai ser igual foi, né? Porque se a gente fosse igual ao animal, a gente estaria até hoje naquele estado de homem das cavernas, né? Daquele jeito, mexendo com pedra, enfim. E a cada tempo que passa tem uma... Então, para o animal conseguir ter uma evolução, dizer assim, fazer coisas diferentes, precisa ter o concurso de um homem, de um ser humano. E aí, com esse concurso, o animal consegue progredir em certas coisas por causa desse reflexo condicionado. Se não tiver, não tem como. Então, existe uma diferença do perispírito do animal, tem várias coisas para adquirir, do perispírito de um ser humano. Então, só o ser humano consegue ser médium de outro, encarnado ou desencarnado. Então, quando o animal faz um trabalho diferente, faz uma coisa interessante, é porque existe um treinador ali para ele fazer isso, né? Não quer dizer que ele vai ser médium. Não tem como treinar um animal para ser um médium, porque não tem como ele conectar a mente dele com a mente de um desencarnado, porque são fases diferentes. Então, se são fases diferentes, a gente só consegue ter médiums, os espíritos só conseguem ter médiums utilizando os espíritos encarnados, que aí há essa semelhança, essa concordância para ligar um perispírito no outro, para fazer qualquer tipo de efeito, né? Efeito físico, né? Materialização, transporte, cura, ou efeitos intelectuais, né? Que é psicografia, incorporação. Então, acho que ficou claro, né? Tem uma nota aqui, ó, na Revista Espírita de setembro de 1661, encontra-se evidenciado um processo empregado pelos educadores de pássaros sábios com o fim de fazê-los tirar de um maço de cartas as que se queiram. Vamos ver aqui então. Revista Espírita. Setembro. Aqui, né? Vai lá, Bárbara, comecei, vamos ver. Paris, 11 de agosto de 1861. Carta do Sr. Mathieu sobre a mediunidade nas aves. Senhor, quem ainda vos
Somente hoje pude ler, no último número da revista, vossas excelentes observações sobre a pretensa faculdade mediúnica das aves. Me apresso em vô-lo agradecer com mais um serviço prestado à causa que ambos defendemos. Continua? Uhum. Várias exibições de aves maravilhosas têm ocorrido nestes últimos anos. Como eu conheci o truque principal das habilidades executadas por esses interessantes galináceos, ouvia com muita pena e pesar certos espiritualistas ou espíritas atribuírem essas façanhas a uma ação mediúnica, o que devia fazer sorrir impeto, se assim me posso exprimir, os proprietários dessas aves. Mas o que eles não pareciam apressados em desmentir, venho desmentir por eles, já que me forneceis a ocasião, não para prejudicar a sua indústria, o que me desgostaria, mas para impedir uma deplorável confusão entre os fatos que uma engenhosa paciência e uma certa habilidade de mãos produzem só neles e que a intervenção dos espíritos produz em nós. Tá vendo? Ele tá falando que essa questão das aves não é que elas são médiums, elas são treinadas, é só isso, né? Deixa eu ler um parágrafo. Estais cobertos de razão quando dizeis: essas aves fazem coisas que nem o mais inteligente dos homens, nem mesmo o sonâmbulo mais lúcido poderiam fazer, levando-se a concluir que seriam dotadas de faculdades intelectuais superiores às dos homens e assim contrariando as leis da natureza. Esta consideração deveria atingir em cheio as pessoas excessivamente entusiastas, que não temem recorrer à faculdade mediúnica para explicar experiências que à primeira vista não compreendem. Infelizmente, os observadores frios e judiciosos são ainda muito raros, e entre os homens distintos que acompanham os nossos estudos, há os que nem sempre sabem defender-se contra a exaltação da imaginação e os perigos da ilusão. Que eu não consegui ler, não, tá pequena a letra pra mim. Ah, tá. Deixa eu... Melhorou? Ora, quereis que vos diga o que foi me comunicado a respeito dessas aves maravilhosas, das quais, se vos lembrais, admiramos juntos uma amostra certa noite? Um de meus amigos, amante de todas as curiosidades possíveis, mostrou-me um dia uma comprida estante de madeira na qual estavam colocados, em grande número, pequenos cartões dispostos um ao lado dos outros. Nesses cartões estavam impressos palavras, números, estampas de baralho, etc. Comprei-a, disse-me ele, de um homem que exibia aves sábias. A venda incluía também a maneira de a usar. Você vai ler, Luiz? Então, meu amigo, retirando da estante vários desses cartões, fez-me notar que as bordas superiores e inferiores eram uma completa, outra formada por duas folhas, separadas por uma fenda quase imperceptível e, sobretudo, invisível à distância. Explicou-me em seguida que esses cartões deviam ser colocados na estante, ora com a fenda dirigida para baixo, ora para o alto, conforme se quisesse que a ave os tirasse da estante com o bico, ou não os tocasse. A ave estava previamente adestrada para atrair a si todos os cartões em que percebesse uma fenda. Parece que essa instrução preliminar era-lhe dada por meio de grãos de alpiche, ou de qualquer outra guloseima, colocados na fenda em questão. Ela acabava por adquirir o hábito de bicar e assim por tirar da estante todos os cartões fendidos que aí encontrasse, andando de costas. Vai lá, Chico. Tal é, Senhor, o engenhoso ardil que meu amigo deu-me a conhecer. Tudo me leva a crer seja isto comum a todas as pessoas que exploram a indústria das aves inteligentes. Resta a tais pessoas o mérito de treiná-las para esse manejo com muita paciência e, talvez, um pouco
tenta assim revelar o mais importante de seus segredos. Mas, por um lado, o público não verá com menos prazer aves tão bem adestradas, mesmo correndo o risco de tornar-se testemunha de coisas impossíveis. Por outro lado, não me era possível deixar por mais tempo que uma opinião fosse aceita, quando a sua propagação não conduz senão à profanação de nossos estudos. Na presença de um interesse tão sagrado, creio que um silêncio complacente seria um escrúpulo exagerado. Se for também a vossa opinião, Senhor, estais livre para comunicar essa notícia aos vossos leitores. Aceitai, etc. Matias. Certamente concordamos com o Sr. Matias, estamos felizes por nos termos encontrado com ele sobre esta questão. Agradecemos-lhes e os detalhes que houve por bem nos transmitir, que sem dúvida agradarão aos nossos leitores. O Espiritismo é bastante rico em fatos notáveis, autênticos, sem admitir os que se referem ao maravilhoso e ao impossível. Somente um estudo sério e aprofundado da ciência espírita pode pôr em guarda as pessoas muito crédulas, considerando-se que tal estudo, ao dar a chave dos fenômenos, ensina-lhes os limites nos quais eles podem produzir-se. Dissemos que se as aves operassem seus prodígios com conhecimento de causa e pelo esforço da inteligência, fariam o que não pode fazer nem o mais inteligente dos homens, nem o sonâmbulo mais lúcido. E isto nos lembra o sucessor do cérebro bonito que vimos há 25 ou 30 anos ganhar invariavelmente seu parceiro o jogo de cartas e dar o total de uma soma antes que pudéssemos fazer o cálculo. Ora, sem vaidade, nós nos julgamos um pouco mais forte no cálculo do que aquele cão. Sem a menor dúvida, havia ali cartas marcadas, como no caso das aves. Quanto aos sonâmbulos, alguns há, incontestavelmente, que são bastante lúcidos para fazerem coisas tão surpreendentes quanto fazem esses interessantes animais, o que não impede que nossa proposição seja verdadeira. Sabe-se que a lucidez sonambúlica, mesmo a mais desenvolvida, é, por natureza, essencialmente variável e intermitente, que está subordinada a uma multidão de circunstâncias e, acima de tudo, a influência do meio ambiente, que raramente o sonâmbulo vê de modo instantâneo, que muitas vezes não pode ver em dado instante, ou que verá uma hora mais tarde ou no dia seguinte, que o que vê com uma pessoa não verá com outra. Supondo haja nos animais sábios uma faculdade análoga, seria preciso admitir que eles não sofressem nenhuma influência suscetível de a perturbar, que a tivessem sempre à sua disposição a qualquer hora, 20 vezes por dia, se preciso for, e sem nenhuma alteração. E, sobretudo, no tocante a esse aspecto que dizemos, fazerem eles o que o mais lúcido sonâmbulo é incapaz de fazer. O que caracteriza os truques de prestidigitação é a precisão, a pontualidade, a instantaneidade, a repetição facultativa, coisas todas contrárias à essência dos fenômenos puramente morais do sonambulismo e do espiritismo, cujos efeitos se devem sempre aguardar e só raramente podem ser provocados. Ainda que os efeitos de que acabamos de falar fossem devidos a processos artificiais, nada provariam contra a mediunidade dos animais em geral. Assim, a questão seria saber se neles há ou não a possibilidade de servirem de intermediários entre os espíritos e os homens. Ora, a incompatibilidade de sua natureza a esse respeito está demonstrada pela dissertação de Erasto, publicada em nosso número de agosto, Os Animais Médiuns, e a do mesmo espírito sobre o papel dos médiuns nas comunicações, inserida no mês de julho. Esse aqui dos animais médiuns, provavelmente, é a mesma do Livro dos Médiuns. É isso mesmo. Gente, alguma dúvida a respeito desse assunto? Porque o que ele falou aqui no final foi interessante, que o sonambulismo, que quando é treinado,
quando é adestrado, eles fazem sempre do mesmo jeito, do mesmo modo, né? Você pode repetir e faz certinho, porque foi um reflexo condicionado. Agora, a mediunidade, ela nunca se produz de modo igual, sempre. Cada vez é diferente, né? Cada vez tem um detalhe diferente, uma situação diferente. Não tem como você garantir que toda vez vai acontecer daquela forma, principalmente o sonambúlico. A pessoa, porque igual o Chico falava, né? Que o telefone toca de lá para cá. Então, às vezes a pessoa tem a mediunidade por exemplo, de evidência, por exemplo, ela consegue ver o plano espiritual, só que ela só vê de acordo com o que os espíritos querem mostrar para ela e no momento que eles querem mostrar para ela. Ela não consegue ver a qualquer momento. Na hora certa, na hora adequada, e ela nunca vai ver igual, então ela pode ver partes do ambiente espiritual, ela pode ver só aquilo que o espírito quer mostrar. Então, não é algo constante e sempre, igual ele fala ali, né? Algo que se repete da mesma forma, né? Precisão, pontualidade, instantaneidade, repetição, facultativa, quer dizer, você escolhe o momento de repetir. Então, a mediunidade não funciona dessa forma. Por exemplo, nos trabalhos de desobsessão, tem trabalhos que tem comunicação inicial, tem trabalhos que não tem. Comunicação final também, tem trabalhos que tem trabalhos que não tem. Tem trabalhos que o médium comunica, normalmente a gente fala para o médium comunicar, dá a possibilidade para comunicar 2 vezes, né? 2 espíritos. Pode ser que comunica só uma. Pode ser que aconteça, o médium esteja num dia conturbado e ele até comunique 3, que a gente sabe que não é recomendado, mas pode acontecer. Então, a mediunidade, o que é a mediunidade? Não é a gente ser médium, não é a gente ser intermediário. Então, sempre estamos sujeitos à organização e à vontade dos espíritos superiores que vão organizar. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo passivamente, não é isso. Mas a gente tem que saber que a ação mediúnica, a mediunidade em si, ela depende de fatores ou de pessoas desencarnadas que sem elas não vai acontecer. Então precisa ter a permissão de espíritos elevados e precisa ter a vontade dos espíritos desencarnados. Normalmente ela adquire essa constância quando ela é utilizada num trabalho para ajudar as pessoas. Então, por exemplo, a desobsessão, que é para ajudar irmãos desencarnados, ou também para ajudar encarnados. Aí você tem já uma autorização, né, dos espíritos para que sempre o trabalho funcione. Mas, por exemplo, igual, como é que Kardec codificou o espiritismo? Ele não podia usar o método científico de, por exemplo, você vai fazer uma experimentação científica, você constrói ali o cenário, e aí vamos supor que você está construindo ali um cenário para tentar comprovar a existência da gravidade. Aí você coloca uma bola e ela vai descer, tal. Se você repetir a mesma estrutura, com as mesmas variáveis, o experimento vai acontecer exatamente da mesma forma sempre. Agora, com os espíritos, nós estamos lidando com seres inteligentes. Então, nem sempre vai acontecer aquilo que a gente imagina que vai acontecer. Não vai repetir exatamente aquele cenário. Por quê? Porque depende da vontade de um espírito desencarnado. Por isso que o Kardec teve que modificar um pouco a metodologia científica para ele poder adaptar a isso e comprovar as coisas. Então, a mediunidade já era a própria comprovação da existência dos espíritos e a forma como ele conseguia as respostas. Então, ele dizia assim que
a ciência padrão, ela pega um efeito e consegue descobrir a causa, né? Agora, no método Kardec, não. A gente estuda a causa para descobrir o efeito disso. É o contrário, entendeu? Então, quer dizer, os fatos já acontecem, a mesa girava, então a gente parte dos fatos para entender as consequências desses fatos. Na experimentação científica, a gente parte de efeitos, de experiências, para a gente chegar nos fatos, entendeu? Então, porque não tinha como garantir que, vou perguntar tal coisa, não tinha como garantir que o espírito ia responder, porque ia responder se o espírito quisesse. Então, por isso que ele não conseguia, às vezes, replicar sempre. Por exemplo, quando tinha pessoas que estavam só por curiosidade ou porque queria criticar, não tinha a intenção de aprender, de melhorar, muitas vezes os espíritos não comunicavam. E aí aquela pessoa achava que não acontecia, que não era verdade. Mas por quê? Porque estava subordinado à vontade dos espíritos. Então, tem essa diferença na forma como que tinha que atuar para se descobrir as leis, descobrir as provas da existência dos espíritos. Então, tinha que ter esse passo a passo que Kardec fez. Por quê? Uma parte era da revelação espiritual, né, que os espíritos revelavam por vários médios. Uma outra parte precisava do esforço do próprio homem para poder desenvolver aquilo que os espíritos trouxeram. Então, por que foi perfeito como Kardec por isso que ele é o missionário que foi, porque ele precisava não só receber a revelação, mas também organizar e codificar toda ela. Então ele precisava montar toda uma estrutura, né? Então foi feito primeiro essa estrutura, esse trabalho com a revista espírita, juntando todo. Não, foi. Aí depois que saiu o Evangelho, o livro Não. dos Espíritos. Primeiro foi o livro dos Espíritos, primeiro de tudo. Depois do livro dos Espíritos que começou a revista Espírita, porque primeiro tinha que fazer a base. Então, o primeiro processo foi construir a base da doutrina, né? Então, foi até lançar o livro dos Espíritos, as perguntas, ele organizar as respostas, para fazer a base, né? Aí depois ele começou a lançar as revistas espíritas para recebendo as comunicações e desenvolvendo o que já tinha como base. Mas precisava de uma base primeiro, né? Eu também pensava dessa forma. Primeiro ele recebia as comunicações e eram tipo artigos que ele ia acumulando e depois ia soltando para ele poder montar. Depois ele organizou tudo nos livros. Eu também pensei que era assim. Porque para precisar montar, ele precisava primeiro ter uma base de funcionamento. Então, a primeira coisa que ele fez foi juntar as perguntas que ele achava cruciais, né? E essas perguntas tinham que ser respondidas. Então, o mais difícil era ter um espírito evoluído a ponto de fazer todas as perguntas certas para serem todas respondidas. E aí ele montou todas as perguntas, aí os médiuns respondendo de vários lugares do mundo, aí sim, aí a resposta que não estava ainda muito de acordo, ele retirava, ele via que não era de um espírito muito elevado, ele descartava. Foi tudo muito rápido, né? Porque ele começou com o quê? Tinha mais de 1954. Tinha mais de 30 anos. Tinha 50 anos. 50 anos. Foi muito rápido. Demorou 3 anos, né? Ele começou em 54 e lançou o Livro dos Espíritos em 57. Um trabalho muito completo, né? Pensar que ele conseguiu. É porque ele praticamente não dormia, né? Igual o Chico, né? Ele ficava o dia inteiro fazendo as perguntas, estudando, né? Depois tinha as reuniões, né? As reuniões mediúnicas, recebiam as mensagens, as orientações.
O Espírito da Verdade reunia com ele 15 minutos por semana Dá a impressão para que dar as naquele ponto orientações. da vida dele, o espírito dele expandiu assim para aquele trabalho. Se abriu naquele trabalho para fazer aquilo ali. É porque assim, os 50 anos era para a questão pedagógica, né? Porque ele também tinha uma missão na pedagogia, né? E era uma forma dele preparar o ambiente para todas aquelas pessoas estarem prontas para poder auxiliar ele, né, na obra. Então, tinha que ter esse trabalho todo de maturação. E outra coisa, ele precisava ter o trabalho dele para depois ele ter condições financeiras de sustentar a continuidade, porque quem que sustentava a revista Espírita, todas as coisas que ele publicava tal, o principal, vamos dizer assim, isso fala, acho que numa das revistas Espírita fala, que acho que era 70% de tudo era proveniente do bolso dele, por causa dos livros que ele já tinha vendido. Então os royalties dos livros ele usava para poder bancar a continuidade. E aí o resto era os amigos, os colaboradores do Centro Espírita lá da França, Centro Estudo, como é que é? Como é que é, gente, o nome? Estudos Parisienses. Como é que é o nome da casa espírita, gente? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os colaboradores, né? Tinha outros centros em vários países e muita gente colaborava, ajudava, né? O Didier lá da livraria ajudava também, né? Eu fico impressionada assim, pelo tempo que ele teve, pela grandeza que são os livros e pela idade. Eu falo assim que na idade que eu tô, minha cabeça já não tá boa. Ele tinha 50 anos. Mas ele foi preparado para isso, né? Um espírito superior que veio com um corpo físico preparado para isso. Só que ele forçou tanto que ele desencarnou com aneurisma, né? Mas por quê? O corpo humano tem um limite. Não aguentou porque... Provavelmente ele auxilia também os espíritos ali igual o Roberto falou que ele não dormia. Se a gente não dormir, a gente... um espírito superior... Ele ia recebendo energias boas ali para o corpo dele descansando enquanto ele está trabalhando. É porque, na verdade, o espírito superior, ele não tem necessidade de tanto sono assim. Ele não precisa dormir tanto mais. Se ele dormir 2, 3 horas, ele já recupera o que ele precisa, entendeu? O Chico também dormia 2, 3 horas e viveu 92 anos. Então, mas no caso do Kardec, por que a gente fala que ele forçou? Porque ele ficava o dia inteiro fazendo as coisas. Tinha as reuniões, aí pegava as mensagens, fazia as perguntas, pegava as respostas, respondia cartas de gente, igual o Chico, respondia cartas de pessoas dos países vizinhos, estava em comunicação com vários médiuns de vários países. Então ele fazia as perguntas, os espíritos respondiam, aí ele separava, classificava, colocava uma ordem nas perguntas para poder ter. Aí depois de ter, o trabalho durou 3 anos. Imagina dormindo 3 horas por noite, 3 anos, tinha muitas horas, né? Que ele ficava quase, não parava, né? Era constante. E a esposa dele ajudando também, né? Como é que chamava a esposa do Kardec? Hã? Lemarie? Não. Lemarie não. Lemarie é outra coisa. Esposa de Kardec. Madame... E assim, Amélie Boudet. Não teve parente para falar da vida de Kardec? Parente deles, assim, da família, para deixar... Não, tinha os pais dele, acho que tem uma parte que fala dos pais de Kardec, mas o Kardec ele foi discípulo do Pestalozzi e do Lavater. Então tinha a escola de Verdun, a escola da pedagogia do Pestalozzi, a escola de Pestalozzi. E com
e novinho, com 12 anos, ele já começou a dar aula. Porque naquela época as escolas, as disciplinas eram bem mais pesadas, né? Era quase misturado com faculdade, era bem denso. E com 12 anos ele começou a dar aula, assim, bem novo, e eu acho que com 15 ou 16 anos ele já virou diretor da escola. E aí até os 50 nesse processo. Então foi uma estrutura muito grande para ele poder ter o conhecimento de tudo que tinha humano ali, para ele poder ter condições de depois receber as revelações espirituais e trazer aqueles ensinamentos no esforço próprio também para fazer a codificação. Então não foi só simplesmente organizar, ele tinha que colocar na linguagem das pessoas que estavam ali também. Né? Então, por isso que a parte de Kardec foi uma parte mais voltada para a ciência e para a filosofia. A ciência porque tinha que comprovar a existência dos espíritos, as experimentações, e a filosofia porque tinha que ter todo o arcabouço filosófico para as explicações necessárias. E aí a parte do evangelho ficou focada no evangelho segundo o espiritismo. Por isso que ele desencarnou cedo, ele voltou como Chico, porque ele tinha que concluir esse trabalho, que era o quê? Ser médium, porque ele não foi médium, né? Ele né? Ele ficou focado na elaboração, na construção da base doutrinária, e depois como Chico, aí ele focou no evangelho, mas também não esqueceu da ciência e da filosofia. Aí ele focou no evangelho e nesse foco do evangelho aplicar também, né? E ser médium, porque aí ele tinha que dar o exemplo de como que a gente seria o melhor médium possível, né? Então é um trabalho bem... E isso mostra que não tem como um animal, né, ser médium, justamente por conta disso tudo que a gente falou. A gente precisa de características do estágio humano para poder você ser um médium de um espírito desencarnado. Então, como é que o animal vê, um cavalo vê, por exemplo, igual falou ali? É porque um médium de efeito físico, ele pode estar no ambiente ou não, que ele pode pegar o fluido lá longe. Precisa de um médium de efeito físico para fornecer os fluidos para aquele espírito se materializar aos olhos daquele cavalo. O cavalo não vai ver por conta dele, aquele espírito. Então precisa de um intermediário humano, médium humano, para poder os desencarnados utilizarem os fluidos dele para poder fazer aparecer para os animais. Os animais em si, por si, não enxergam. Por quê? Para enxergar, ele precisaria de uma comunicação, precisaria de uma sintonia com o espírito, que eles não têm, né? Eles não têm essa sintonia com os espíritos para poder ter essa ligação de fluidos. Então é isso. Mas ele vê por alguma coisa, né? Talvez igual o cavalo, falou do cavalo lá. Ele vê por conta de alguém que forneceu seus fluidos. Mas por algum motivo também, né? Talvez para ele não andar... Aí pode ser um bom motivo, às vezes um anjo guardião do médium, vendo que tem um precipício, por exemplo, na frente, aí faz o espírito aparecer para impedir o cavalo de ir para frente, pode ser por um bom motivo. Pode ser por um mau motivo também, igual foi ali, né? Porque os espíritos que mexem com materialização, pode não ser um espírito bom, né? Porque a pegada matéria, tá certo que precisa de um espírito superior para aprovar se aquilo ali aconteceu ou não, mas ele pode aprovar para ser um teste para a pessoa, né? E aí o espírito pode aparecer, assustar o cavalo, e aí assustar o cavalo pode acontecer alguma coisa com a pessoa, mas tem que ter a permissão, né? Às vezes é um resgate que aquela pessoa tem que passar, né? É igual... Então...
recentemente eu vi que uma mulher foi atacada por cachorros. Então entra nessa questão. Mas aí quem garante que tem espírito envolvido? Também, né? Não necessariamente, né? Mas tô dizendo assim, às vezes pode ser um espírito querendo brincar, querendo assustar, ou alguém que está perto, e aí aparece para o animal assusta. No caso do cavalo ali, era mais para provar para a pessoa, para o Balaão lá, que o animal estava vendo alguma coisa, que tinha um ser, né, espiritual ali presente, para ele ver que até o animal viu, né? A gente não pode sempre culpar os desencarnados. Então é isso. Agora, semana que vem, a gente começa a obsessão. Aí já o assunto já é mais complexo, né?